E aí, galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bem, graças a Deus, né? Começando mais um vídeo aqui nesse canal lindo, nesse canal maravilhoso. Eu peço que já de costume você deixe logo o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative aí o sininho pra você não perder nenhum dos meus conteúdos. Então, eu passei uns dias aí sumida, né? Acho que uma semana. Porque depois eu fiquei sem saber o que eu fazia da minha vida depois da minha base de conteúdo que eu perdi, acabei perdendo, né? Então, galera, o que acontece? Tá de dia, mas essa iluminação não tá me favorecendo. Eu vou ter que mudar, peraí. Melhorou? Vocês acham que melhorou? Parece que o povo quer falar só na hora que eu vou gravar, né? Então, gente, é o seguinte. Eu estava passando meu feed, procurando alguma vida pra eu falar mal, porque eu perdi toda a minha fonte de conteúdo, que era o Miguel Oliveira, que agora ninguém viu, ninguém vê. E não achei. Desisti, deixei vocês na mão, tudo bem. Foi só dessa vez. E passando lá no For You, né, que tava assistindo meus vídeos lá de debate, como de costume. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que gosta de ver gente falando besteira. E gosto de rir das besteiras que ela fala. Mas eu também gosto de responder. Não tem como eu responder. Então eu assisto vídeo de debate, que a pessoa fala besteira e a pessoa responde a besteira que a pessoa falou. E aí eu me sinto mais aliviada, que é como se eu tivesse respondido, entendeu? E eu pensei, por que não reagir a um vídeo desse aqui com vocês, não é mesmo? O conteúdo em questão que eu vou transmitir aqui pra vocês é um react de Lucas Pavanato versus feministas. Só que no vídeo tá escrito melhores momentos, então suponho que seja um vídeo bem legal. Eu não assisti, mas eu separei pelo título. Aí eu peguei, acho que 3 vídeos, né? Peguei uns vídeos de uma feminista um pouquinho mais estudada e uma que, sei lá, deve ter parado na 5ª série porque o professor era homem, talvez. Enfim. Então bora lá pro primeiro vídeo, galera. Ó, lembrando, não me esculacha, pelo amor de Deus, porque apesar de eu achar discutir com feminista uma grande perca de tempo, eu não tô do lado de ninguém, tá? Eu mesma acabo com a minha reputação. Se você me colocar hate, eu vou fazer algo muito grave, tá? Eu vou contar tudo pra minha mãe, e a minha mãe é brava, tá? Lucas, tu não acha que existem pais que simplesmente são ignorantes e o tipo de opinião que eles têm sobre as coisas são erradas, hein? Desculpa, gente, interromper logo de cara, mas o que é isso na cara dela? Eu acho que era pra ser um baby hair. Mano, me lembra aquela menininha do cabelo maluco de polvo? A diferença é que os tentáculos ficou apregado na cara dela. Talvez ela só acordou atrasada pro debate, esqueceu de secar a cabeça depois do banho. Vê só se não parece que ela escreveu uma mensagem oculta bem no meio da cara, velho. A extensão sound é de home and sound é de my friend é James Hart. Em relação à realidade, a gente pode usar, por exemplo, um pai que tu entenderia como um pai woke. E se ele acreditasse que o filho dele não pode aprender inglês porque é uma língua colonialista imperialista? Eu penso que, em alguns casos, os pais devem ter menos autoridade do que o Estado em relação à educação dos filhos, caso isso esteja ferindo os direitos e as necessidades dos seus filhos. Como, por exemplo, aprender inglês, ou aprender sobre evolução, caso os pais sejam criacionistas, ou em relação à matemática, algum tipo de percepção de que a racionalidade é eurocêntrica ou patriarcal, algo nesse sentido. Eu não sei se é porque eu peguei o bonde andando ou a minha intelectualidade que é baixa demais. Ela falou 1 quilo e eu não entendi 1 grama. Não significa que, porque são pais, eles são detentores da propriedade dos filhos, como se eles fossem donos dos próprios filhos. Se o filho não tiver a idade, sim, os pais são donos dos filhos. Ah, ok. Então eles são comparáveis a animais domésticos. Exatamente. Por exemplo, eu durmo numa casinha de madeira lá no quintal. Enquanto eles não tiverem idade pra optarem por conta própria, os responsáveis são os pais. Eu prefiro que os pais tenham a responsabilidade primária sobre os filhos do que um burocrata. Eu também, é óbvio. Já pensou se eu tivesse que dormir numa cama com travesseiro ou coberta? Que coisa complicada. O que tá se discutindo aqui é quem deve ter autoridade primária sobre a educação dos filhos? É o pai ou é a escola? Eu acho que a escola deve ficar em segundo plano. Eu acho que a escola deve trazer ali os conteúdos programáticos, deve ensinar a ler, escrever, deve trazer matemática, alguns conteúdos básicos e gerais. Agora, quem vai transmitir valores pros filhos, isso deve ser por capacidade dos pais. Se você tira isso dos pais, você tá dando um poder ilegítimo pro Estado. Tu seria contra a escola ensinar bons valores como tolerância, respeito à diversidade, a outros estilos de vida? Ah não, gente, eu vou trocar de vídeo porque esse debate tá muito chato, entendeu? Tava escrito melhores momentos, fui tapeada, eu não vi uma agressão sequer até agora. Eu queria perguntar pro Lucas como que ele tem, assim, coragem de falar pra uma juventude inteira que o segue, que o acompanha, que ele, nesse segundo turno, apoia um presidente que trocou vacina por propina e tantos outros escândalos de corrupção que o atual governo teve, principalmente em meio à juventude, e por que ele apoia o Bolsonaro mesmo assim. Defensora do Lula falar em corrupção é engraçado, né?
Então eu trouxe aqui algumas provas da corrupção do Lula, porque dizem que não pode falar, né? Fake news, mas não é fake news. Ele foi condenado em todas as instâncias, confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, e eu vou falar aqui de algumas. Triplex no Guarujá, vantagem indevida, 1,5 milhão. Vantagem indevida, depósito dos bens, 1.300.000. Sítio de Atibaia, 1,5 milhão. Vantagem indevida, prédio do Instituto Lula. Eu acho que nem vai dar tempo de falar tudo, mas vamos lá. Dinheiro para o sobrinho, 20 milhões, valor estimado, também vantagem indevida. Dinheiro para o filho, nas Zelotes, vantagem indevida também, 2,5 milhões. Dinheiro para o filho, vantagem indevida, 2.100.000 reais. Tudo isso, gente, é corrupção do Lula. Eu nem vou ler tudo, porque senão vai ficar amassante. Eu falo aqui explicitamente, pode me censurar se quiser. O Lula é um bandido, ex-presidiário, criminoso, e você tá votando nele e apoiando nele. Você devia ter vergonha de vir aqui com essas mentiras e de fingir que defende a ética enquanto não defende. Lula foi absolvido em todos esses processos que você Não diz. foi mentira. E fui absolvido pela Suprema Corte. Ou seja, não tem mais processo contra mim. Não tem mais processo. Absolvido é forte, Lula. Foi anulado. Então, aí tem essa outra trolha aí que ela tava querendo defender a visão dela em relação ao aborto. Só que ela falou pouca coisa, muita merda, né? São mulheres que muitas vezes estão desesperadas, trabalhando em 2 empregos, já tem 2, 3 filhos, e elas não têm como ter mais um filho. Ah, não pode ter mais um filho. Então, antes de cometer o ato, tapa o buraco. Não pode ter mais um filho, não tem condições. Não deixa a semente entrar, só isso. Qual que é a dificuldade? E aí você tá querendo que essa mulher vá parir e foda-se ela. Beleza. Eu acho que se ela trabalha em 2 empregos, ela tem condição de comprar um preservativo. E também eles dão de graça no postinho. Você é uma feminista, diz defender as mulheres, eu quero que você defina pra mim o que é uma mulher. Ah, eu sabia. Posso te fazer outra? Define pra mim o que é ser um homem, aí depois eu vou falar pra você o que é ser uma mulher. O homem é um ser humano, um homo sapiens do sexo masculino. E o... Só? Só. Então, Define agora você, uma mulher. Define uma mulher. Depende, você tá falando do mulher? sexo ou você tá falando do gênero? O que é mulher? Defina uma mulher. Por que não consegue definir uma mulher? Inicialmente, o gênero era pra ser algo biológico. Hoje em dia é algo muito mais complicado. É por isso que eles não conseguem definir algo que eles mesmos dizem acreditar. Porque assim, no sexo a gente nascer, né, com a... Não consegue. O gênero se tornou algo simbólico e o que realmente importa é o que eles acreditam. Mesmo que o que eles acreditam não tenha nem definição. Consigo. No sexo... lógico que eu consigo. A pia tá cheia de louça, Se você estudar um pouquinho, você vai ver que as mulheres, na sua grande maioria no Brasil, estão nos salários mais baixos. O homem ele tem condição de fazer trabalhos mais pesados. E se ele não receber por isso, é uma grande injustiça. Agora, se você estiver falando de um homem e uma mulher que exercem exatamente a mesma função, que fazem exatamente a mesma coisa, 2 advogados, 2 arquitetos, e recebem um salário diferente, é outra coisa. Mas não é disso que vocês falam. E isso sim é desigualdade, porque além delas trabalharem fora, elas têm que trabalhar em casa, elas têm que garantir o sustento dos filhos. E ainda mais se são mães solo, tá? Então, assim, a situação das mulheres é bem pesada. Pena que você tá tão fora da... A pia tá cheia de louça, o banheiro parece que é de botiquim. Do homem que é fácil, pô. Tão fora Trabalhar da na construção civil é beleza. A questão é a seguinte, eu sou contra o estupro. Defendo pena de morte pra estuprador. E você concorda? Eu defendo educação sexual E pena de morte pra estuprador. A pia tá cheia de louça, o banheiro parece que é de botiquim. Vamos punir o estuprador e não a vida do bebê. Eu defendo que os estupradores sejam presos. E a pena de morte? E você, porque o bebê você defende matar. O estuprador eu quero saber se você defende matar. Eu sou contra a pena de morte. Sou contra a pena de morte. Mas do bebê você mata. Não Bacana. O problema é que a ciência é mais avançada do que a sua cabeça consegue elaborar. A pia tá cheia de louça, o banheiro parece que é de botiquim. Aprovação da ideologia de gênero. Nós, seres humanos, nós somos seres culturais. Nós não somos só seres biológicos. Concordo. Então, você não avançou. A sua mente não avançou a ponto de entender isso. Para entender isso, tem que ter uma capacidade dialética maior do que a que você tem uma capacidade melhor do que a minha, então define pra mim, em poucas palavras, o que é uma mulher. Então, Wallace, isso que você tá fazendo é mansplaining, que é tentar explicar pra mulher o que é o feminismo. Não é necessário, a gente sabe o que é. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Uma mulher é uma mulher, uai. Define pra mim. Por que eu tenho que definir uma mulher? Eu sou uma mulher. Eu sou uma mulher. Se não for propriedade dele, ele tem o direito de assassiná-la. A pergunta é... Você acha que com as suas ideias você vai reverter essa situação aqui? Porque eu não quero saber das leis punitivas, eu quero saber de mudança de cultura, de mudança de mentalidade na sociedade, para os homens e para os meninos deixarem de ser machistas, como você. Você acha que pena de morte não resolve? Olha, se punição resolvesse, a gente não tinha um nível de feminicídio. Eu nunca vi um estuprador voltar depois de morto pra estuprar alguém. Mas os estupradores, nunca eles são produzidos Eu nunca vi sociedade. um bandido morto voltar pra cometer crime. Nunca vi. Eu trabalho 7x7. Pia tá cheia de louça. Eu acho que não dá, pra uma pessoa querer, né, ter um debate
No mínimo que ela tem que ter argumento em relação ao que ela defende. Não só titica na cabeça, entendeu? Mas pior do que as feministas, o Pavanato versus Boiceta. Permitir que um homem biológico venha competir com uma mulher no esporte é como se você estivesse permitindo um doping, só que um doping biológico, porque a pessoa já nasce com vantagem física. E essa vantagem física, ela torna o esporte desigual, essa vantagem física torna o esporte problemático. É por conta disso que eu sou contra homens biológicos competindo com mulheres. Eu não tô nem aí pra forma como uma pessoa se identifica. Agora eu tô aí quando você começa a prejudicar a saúde do nosso esporte e muitas vezes até a integridade física de uma mulher. Por eles que se preparam pra competir e são obrigadas a competir de uma forma desigual no esporte. Você acha isso justo? Acha justo a mulher levar porrada no ringue de homem biológico? Eu acho que homens que lutam já agridem as próprias companheiras, ex-namoradas, né? Eles não precisam estar num ringue pra isso. É o quê? Quando tem uma mulher cis lutando com um homem cis dentro de um ringue, é consentido. Quando tem uma mulher trans em qualquer esporte, ela luta muito pra estar lá. E não só o Comitê Internacional Olímpico que decide sobre essas questões hormonais, né? Inclusive de sexo, que vocês falam que é sexo biológico, homem e mulher. Não tem nada a ver com biologia, homem e mulher. Gente, esse é o tipo de conteúdo que é muito difícil reagir, sabe? É um conteúdo muito sensível, entendeu? Inclusive eu vou colocar esse alerta de cuidado, de perigo no início do vídeo, porque é muito sensível esse conteúdo para algumas pessoas. Você corre o grande risco de dar um pane cerebral, entendeu? De dar um pane no seu cérebro, ou derreter o seu cérebro de tanta informação inteligente, de tanta inteligência, entendeu? De tanta prudência, perspicácia. Ela falou aqui sobre casos, etc. Você Ele. Desculpa. Atleta trans vence pela 8ª vez na categoria feminina. Seleção australiana de futebol feminino com 5 jogadores trans vence a Grande Leste em meio a forte é a seguinte: aversão odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero de alguém. Eu quero saber se, tendo em vista que esse é o tipo penal, se você acha que eu sou transfóbico mesmo. Sim, Lucas, eu acho que você fere o artigo 5º, inclusive, da Constituição, porque através da sua transfobia disfarçada de opinião política, muito mal formulada, inclusive, você fere que, você viola, né, a intimidade, a vida privada e a honra da imagem, principalmente de pessoas trans. Eu quero aproveitar esse espaço aqui pra tentar responder uma pergunta que todos estão fazendo nas redes sociais aí. A dúvida que todo mundo quer saber. A pergunta de $1 milhão. Vamos descobrir hoje aqui, finalmente, ou não? O que é boiceta? Explica pra gente. Boiceta é uma identidade de gênero transmasculina. Identidades transmasculinas, Lucas, você provavelmente não deve saber nada sobre isso, mas dentro das transgeneridades existem transfeminilidades e transmasculinidades. Dentro das transfeminilidades está, assim, a mulher trans, a travesti, entre outras identidades voltadas a isso. Na transmasculinidade está o homem trans, está o boiceta, que é o meu caso, que eu me identifico. Existem outros termos, outras terminologias. Se eu fosse fazer um comparativo básico pra você que não tem nenhum letramento de gênero, eu falaria que o termo boiceta está como o termo sapatão para a lésbica, né? Então, boiceta para o homem trans está como sapatão para a lésbica. É o quê? Mas isso é bem básico, isso não aprofunda muito, né? Eu trouxe aqui um texto de Roberto Chasco Inácio, que foi um dos precursores aí do termo boiceta. E ele, né, eu fiz parte do movimento onde o Roberto estava inserido, eu vivenciei isso do lado dele, né? E ele coloca assim... A ideia do vídeo era pra ser um react, mano, mas pelo amor de Deus, eu devia ter assistido os vídeos antes de separar, sério mesmo. Mas que... texto dele. Eu comecei o uso do termo com a ideia de não aversão à genital e o medo de que nossa genital nos tornasse menos homens. Ser boiceta também me significava tentar ser o menos macho possível, coisa que você acha que você é e não é. Boiceta reflete toda a minha vida, minha vivência, coisa que você não tem como um homem cis pra querer falar sobre homens trans. Realmente ele é muito intelectual. Meu cérebro já tá desnutrido de tanta informação válida. Masculinidade ou até mesmo boicetas. O que é ser um homem? Um homem é um macho da espécie Homo sapiens e que tem ali seus marcadores biológicos que impactam no seu comportamento durante a vida. Isso é um homem. Antigamente eram muito menos termos e muitos menos discussões. Isso aí vocês não podem negar, entendeu? Tinha hétero e tinha gay, pronto.